E nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Na verdade, vamos ler a princípio o último versículo do capítulo 4 e o primeiro versículo do capítulo 5. Mas durante a palavra eu vou ler outras partes dessa história que vai nos inspirar nessa noite. Eu peço toda a sua atenção à palavra. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Está escrito assim: naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. O que foi que Jesus disse? Disse ele para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Versículo 1 do capítulo 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Vamos para o outro lado. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Eu quero a sua atenção, uma palavra que Deus colocou no meu coração já há algumas semanas, que eu estoquei para você, para na primeira oportunidade que eu tivesse, eu pudesse reparti-la. O que estava acontecendo? Jesus e os seus discípulos estavam vivendo um tempo tremendo na Galileia. A Galileia era, eu acho que eu posso dizer, o quintal da casa deles. Nós, eu, Mônica e um grupo de irmãos aqui dessa igreja, estivemos há poucas semanas na Galileia. Que terra abençoada! Ainda mais para nós que fizemos um trajeto um pouco diferente, nós viemos pela Jordânia, e a Jordânia é uma nação de deserto, uma nação que está ainda mergulhada no islamismo, boa parte da sua população, um ambiente de opressão, apesar de que ali há vários cenários que nós encontramos na Bíblia. Mas quando a gente entra em Israel, especialmente quando a gente chega a Galileia, parece que a gente está em outro mundo. Parece que o ar fica mais leve. É uma região bonita, é uma região de verde, porque o Oriente Médio, você sabe, tem muito deserto, tem muita pedra, tem muita areia, mas a Galileia é linda. E ali vivia Jesus, ali viviam os discípulos de Jesus. Jesus começou o seu ministério na Galileia. Aquele era o ambiente deles. Eles estavam acostumados com as pessoas, estavam acostumados com a cultura, estavam, assim, se sentiam em casa. E a coisa estava fluindo. A fama de Jesus estava se espalhando, as multidões estavam vindo, e Jesus operando milagres. Enfim, um tempo maravilhoso. E eu acho que eu posso dizer, de certa forma, confortável, porque, afinal de contas, eles estavam sendo abençoados no seu próprio habitat, onde eles se sentiam à vontade, na geografia que aqueles homens dominavam. Sabe, estar em casa é uma experiência de segurança, não é verdade? Quando você conhece o ambiente, você se sente mais seguro para fazer as coisas. E aí, ao final de um dia em que tanta coisa aconteceu, milagres aconteceram, palavras foram liberadas, a multidão foi atendida, Jesus olha para os discípulos e os desafia, dizendo: vamos atravessar para o outro lado. Ele estava se referindo a transpor o mar da Galileia, que é um grande lago, na verdade. Vamos para o outro lado. E o outro lado era um desafio mesmo, porque do outro lado estava a terra dos diferentes. O que tinha do outro lado? Além da aridez, do outro lado estava uma região que é chamada na história e na Bíblia de Decápolis. Eram 10 cidades romanas, e o povo que vivia naquele lugar era muito diferente do povo que vivia do lado de cá, do lado ocidental do Mar da Galileia. Era um povo que, se fôssemos usar o termo que usamos hoje, pagão, gente que não tinha nada a ver com as crenças e com a cultura do povo judeu. Aquela terra era estranha. Eu não posso dizer que era completamente desconhecida para os discípulos e para Jesus, porque é possível que eles já tivessem estado ali em algum momento, mas definitivamente não era o lugar onde eles se sentiam à vontade. Ainda assim,
mesmo que tudo estivesse acontecendo de uma maneira tão abençoada do lado de cá, Jesus olha para eles e, acho que não fazendo uma sugestão, mas externando uma decisão que ele havia tomado no seu coração, ele diz: vamos atravessar, vamos para o outro lado. E eles entram num barco e rompem o que seria talvez uns 15 quilômetros de travessia, porque essa era a parte mais larga do Mar da Galileia. À noite, você vai perceber que uma tempestade aconteceu enquanto eles atravessavam, e do lado de lá, algo ainda mais desafiador do que a tempestade aconteceu. Eu vou comentar sobre isso. Mas a minha proposta, aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite, é sobre o desafio que, na verdade, Ele quer trazer também a cada um de nós. Se Jesus desafiou os seus discípulos a saírem da zona de conforto, a saírem dos limites do seu habitat para alcançar gente diferente, Ele quer fazer isso conosco também. Eu sei que o Evangelho começa pela nossa própria casa. Eu sei que, se nós tivermos um encontro com Cristo, o primeiro ambiente que precisa ser impactado é o nosso ambiente, é o ambiente da nossa família. Mas aí, no meio da nossa família, entre pessoas parecidas conosco, no meio dos nossos amigos, mesmo aqueles que ainda não servem ao Senhor, é relativamente confortável nós sermos cristãos. E a verdade é que uma parte da igreja se acomoda em viver no seu quintal. Não está disposta a assumir o desafio de atravessar, de romper certas barreiras para se encontrar com gente diferente, com gente que tem um outro estilo de vida e, quem sabe, gente que vive uma vida até ofensiva aos nossos valores. Talvez gente que nos intimide com a sua forma de ser. Pessoas que, quem sabe, estejam vivendo tão distantes do padrão de Deus, que despertam certa rejeição no coração daquele que não entendeu a graça. Mas o Senhor quer que nós atravessemos para o outro lado. O Senhor quer que você seja testemunha não apenas para gente parecida com você, não apenas nos ambientes onde você se sente confortável, onde você sente que tem o domínio das coisas. O Senhor quer que você se arrisque a testemunhar e manifestar o reino de Deus a pessoas que parecem muito distantes. Às vezes elas estão distantes mesmo, geograficamente. Eu acredito que há pessoas aqui nesse auditório, quem sabe, assistindo essa palavra pela internet, pessoas a quem Deus quer enviar para outra nação, para outra cidade, fazer uma travessia para encontrar um povo que aparentemente não tem nada a ver com as suas origens. Mas eu acredito também que o Senhor quer nos fazer atravessar certas portas, certas barreiras, para alcançar gente que é tão gente quanto nós, embora seja tão diferente de nós. Talvez o diferente que está do lado de lá não seja um gadareno. Talvez o diferente que está do lado de lá, precisando de uma visita, precisando de uma expressão do reino de Deus e do Evangelho, seja alguém muito pobre, ou alguém muito rico, tão rico que você se sente intimidado de levantar a sua voz e dizer: ei, Jesus te ama. Talvez quem esteja do lado de lá seja uma pessoa com a sua identidade sexual distorcida, seja um gay, seja um transexual, seja alguém que assumiu uma outra identidade achando que, afinal de contas, nasceu assim. Talvez do lado de lá esteja um drogado, alguém que não tem mais controle da sua própria vontade, que
que é dominado por um vício. Talvez do lado de lá esteja um criminoso. Quem sabe do lado de lá esteja um assassino. Quem sabe do lado de lá esteja uma pessoa tão deprimida, tão sem valor, tão sem esperança, que ela esteja decidida a tirar a sua própria vida. Seja mais um dos milhares que em pouco tempo engrossarão as estatísticas do suicídio. Pessoas desafiadoras, às vezes pessoas muito diferentes de nós, mas que precisam de uma chance. Pessoas que precisam de uma oportunidade. Pessoas que precisam de uma revelação do reino de Deus, do seu amor, do seu poder, para terem a chance de viver uma outra vida. E quando eu falo disso, eu sei que pode parecer assim muito romântico, mas é absolutamente necessário que a igreja compreenda, que nós, cada um de nós compreendamos, que nós não fomos salvos apenas para receber os que vêm à nossa casa. A essência da igreja não é receber quem bate à nossa porta. Isso seria óbvio. A essência da igreja é ir. A essência da igreja é sair da sua zona de conforto, é sair do seu mundo. Aliás, a palavra igreja, eclésia, significa exatamente os chamados para fora. Você sabia disso? A palavra igreja significa chamados para fora. E isso pode ser explorado sob dois sentidos. Primeiro, os chamados para fora do mundo. Nós somos chamados para fora desse mundo de pecado, desse sistema de pecado, para viver uma vida consagrada a Deus. Mas uma vez que nós sejamos santificados, transformados por Jesus Cristo, nós somos chamados para fora das nossas quatro paredes, dos nossos templos, das nossas células, da nossa vidinha, para manifestar o mesmo amor que transformou a nossa vida a outros seres humanos, que, embora não pareçam, são tão amados por Deus quanto cada um de nós. Vamos atravessar para o outro lado. Essa é a palavra de Jesus para você nessa noite. É um desafio a você aceitar andar com Jesus, às vezes em territórios hostis, você aceitar correr certos riscos para que o reino de Deus não fique confinado, para que o reino de Deus possa se estender por toda a terra. E eu queria lhe dar bons motivos para topar a parada, porque os discípulos seguiram Jesus naquele propósito. Quando Jesus disse, vamos atravessar para o outro lado, é possível que os discípulos tenham racionalizado, é possível que eles tenham pensado, mas por que se está tão bom aqui? Se as coisas estão acontecendo aqui, se tem tanta bênção aqui, se as multidões estão vindo aqui, se aqui a gente está em casa, se aqui a gente pode, depois de um dia de milagres, voltar para casa, dar um beijo na esposa e dormir tranquilamente no nosso colchão, na nossa cama, por que nós vamos sair daqui? A resposta, talvez, a gente só vai encontrar se a gente for. A resposta a gente só vai encontrar quando nós tivermos a coragem de olhar para as necessidades de quem não está tão perto assim. E, como eu disse, eu tenho aqui o desafio de lhe dar bons motivos para aceitar ser um crente que vá além do seu quintal. Lhe dar motivos para que você, de fato, ouse chegar perto de quem parece inalcançável. E que você ouse abrir a sua boca, contar o seu testemunho, amar essas pessoas, pregar o Evangelho e confrontar os demônios que, porventura, estejam agindo ali. Você está disposto a ouvir sobre isso nessa noite? Olha, o Ministério da Saúde adverte, o propósito dessa palavra é tirar você da zona de conforto. Tudo bem? Quem aceita sair da zona de conforto
para manifestar o reino de Deus. Eu já começo dizendo que nós não temos opção, porque se houve alguém que saiu da zona de conforto e que fez uma travessia realmente radical, foi Jesus Cristo de Nazaré, que deixou seu trono no céu e se fez homem para nos resgatar dos nossos pecados. Se Ele é o nosso Senhor, se Ele é o nosso modelo, eu acho que a gente não tem muita opção. A opção é um verdadeiro engano, é nós vivermos uma vida de religião, em que Deus seja apenas um argumento para que o mundo gire em torno de nós. E não foi para isso que Ele nos salvou. Bom, que motivo eu tenho para atravessar com Jesus? Em primeiro lugar, queridos, porque o Evangelho é grande demais para ser vivido apenas no conforto da nossa sala de estar. A minha Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga comigo, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho que transformou a sua vida, o Evangelho que está na sua boca, que está no seu coração, não é uma coisa qualquer. O Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus para transformação de vidas, de pessoas, para resgate de histórias. O Evangelho é a única possibilidade que pessoas têm de recuperar o seu destino, porque elas estão perdidas, marchando para o inferno e não foram feitas para isso. E o Evangelho nos alcançou. Quantos aqui foram alcançados pelo Evangelho, nasceram de novo em Cristo Jesus? Deixa eu ver sua mão, se é verdade, você tem uma nova vida em Cristo. Houve transformação em você por causa do Evangelho. Quem sabe a sua família foi resgatada por causa do Evangelho. O seu casamento foi restaurado por causa do Evangelho. Cadeias foram quebradas em sua vida. Pois bem, é grande demais para ficar só com você. É grande demais para ficar só nos limites de quem você ama. Precisa ir além. Precisa transpor as fronteiras. Eu gosto de citar esse versículo, Hebreus capítulo 2, versículo 3. Muitas vezes eu trago aqui nas minhas pregações. É uma pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos? A salvação que nos foi oferecida, que na verdade nos alcançou, é algo tão precioso, tão grande, tão poderoso. Como é que nós escaparemos do juízo de Deus se nós negligenciarmos o poder da salvação? E há duas formas de negligenciar a salvação. A forma mais direta é quando, sabendo o que Jesus fez por mim, sabendo que Ele morreu numa cruz para pagar o preço pela minha vida, para que eu o sirva pela eternidade, a primeira forma de eu negligenciar isso é eu continuar vivendo a revelia de Cristo. É eu continuar vivendo a minha vida como se Ele não existisse, como se Ele não tivesse morrido por mim e nem tivesse me comprado. Esse é o pior de todos os pecados. E há muita gente negligenciando a salvação, que lhes é oferecida, mas não é abraçada. Mas há uma maneira indireta de nós negligenciarmos a salvação. É nós pegarmos essa salvação que nos transformou, que trouxe para nós, pecadores, a vida eterna, e nós não compartilharmos isso com aquele que mais precisa. Me lembro da história de 4 leprosos. A Bíblia conta, a cidade de Samaria estava cercada e os exércitos dos inimigos haviam isolado a cidade de tal maneira que não entrava, não saía nada, ninguém, e a fome se estabeleceu ali. O povo de Samaria estava morrendo dentro dos muros de fome. E a Bíblia conta que Deus fez um milagre depois do profeta liberar uma palavra. E o milagre que Deus fez, o barulho que Deus fez no arraial dos sírios, fez com que eles fugissem.
4 leprosos que estavam do lado de fora da cidade foram os primeiros a saber que os inimigos haviam fugido e deixado todas as riquezas, todos os mantimentos, tudo ficou no arraial à disposição de quem chegasse. E a Bíblia diz que aqueles 4 leprosos eram pessoas marginalizadas, doentes. Eles começaram então a desfrutar daquilo, e comeram, e se fartaram, e entraram noutra tenda, e encontraram riquezas, e tomaram para si. Mas de repente um deles pensou: ei, nós não temos o direito de fazer isso. Nós não podemos ficar aqui desfrutando de tudo que Deus fez quando há uma cidade morrendo de fome. Hoje é dia de boas novas, eles disseram, e nós nos calamos. Se nós não corrermos e anunciarmos o que Deus fez, nós seremos culpados. Então eles resolvem bater a porta da cidade e dizer: Deus já fez um milagre, tem comida para todos ali. E toda aquela cidade foi salva. Sabe, irmãos, nós não temos o direito de reter a salvação. Nós não temos o direito de esperar que a salvação seja compartilhada apenas com quem bata a nossa porta. Aliás, a ordem de Jesus, depois de ter vencido a morte, é exatamente para que nós saiamos da zona de conforto. Em Mateus capítulo 16, versos 15 e 16, está o famoso ide, a ordem que Jesus deu antes de partir para o céu. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não apenas a quem é parecido com vocês, não apenas a quem está perto de vocês, do cenário de vocês. Saiam de onde vocês estão. Encontrem as pessoas em toda parte, todo tipo de gente, e preguem o evangelho. Porque quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, quem porém não crer, será condenado. São palavras de Jesus. Isso aqui bastaria. Se Ele nos mandou ir, nós não temos o direito de ficar. Concorda comigo? Então, vamos atravessar para o outro lado. Mas eu quero te dar mais alguns motivos, e agora eu quero usar o que aconteceu aqui nesse momento da vida de Jesus com seus discípulos. Nós precisamos aceitar o desafio de atravessar, de alcançar pessoas desafiadoras, porque é assim que a gente vai ter experiência mais profunda com Deus. Eu quero dizer algo para você. Existe mais do poder de Deus, além do que você tem conhecido. Há mais da identidade de Jesus, e que você só vai descobrir se você se colocar no ministério. Você só vai descobrir certas nuances de Cristo, e você só vai viver certas dimensões do poder de Deus na sua vida se você estiver no fronte, se você estiver na frente de batalha, se você for um desses corajosos que aceitam o desafio de atravessar. Olha o que aconteceu, Marcos capítulo 4, versículos 36 em diante. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Enquanto eles atravessavam, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de sorte que esse foi se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, aquiete-se, acalme-se. E o vento, o quê? Se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros:
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uau, que experiência! Bom, eu sei que não foi confortável, eu sei que eles foram surpreendidos por essa tempestade, enquanto eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eu quero dizer para você que enquanto nós fazemos a vontade de Deus, nós podemos sim ser surpreendidos por tempestades, mas ouça, há algo do poder de Deus que nós só vamos experimentar se nós ousarmos atravessar para o outro lado. Há algumas porções daquilo que nós chamamos de milagres, que só vão acontecer na nossa vida se nós sairmos da zona de conforto. Porque é exatamente quando nós nos expomos, quando nós encontramos os desafios, que Deus quer revelar o seu poder. Amém? E realmente eu creio que uma parte da igreja é débil, é frágil. São pessoas que, embora o tempo passe, elas não crescem espiritualmente, ficam infantis por anos e anos em sua vida espiritual, porque elas não ousam. Elas estão restritas àquilo que é confortável. Bom, eu frequento a minha igreja, a minha célula, eu procuro viver a minha vida de uma maneira correta. Ótimo. Parabéns para você. Mas Deus está dizendo, eu lhe salvei para mais do que isso. E o poder que eu derramei sobre a sua vida, na verdade, eu derramei para que você manifeste o meu reino, e principalmente nos lugares onde o meu reino é mais necessário. Quem está me entendendo? Esses homens nunca teriam conhecido o Jesus que acalma o vento, que faz o mar se aquietar, se eles não tivessem aceitado o desafio de atravessar. Um dia, o Senhor me disse, Danilo, atravessa. Eu quero que você saia da casa do seu pai, eu quero que você saia dessa igreja que você ajudou a fundar aqui em Belém do Pará, é a sua casa, é onde você é conhecido. E eu quero que você viaje 3.000 quilômetros e vá para uma cidade que você não conhece ainda. O nome dela é Ribeirão Preto. Eu posso dizer para você que foi um grande desafio para mim. Eu tinha só 20 anos. E tantas vezes eu conto experiências aqui sobre o que aconteceu como consequência de eu ter dito sim ao Senhor. Eu comecei a provar do poder de Deus na minha vida a partir do momento em que eu me lancei no propósito. E eu tenho certeza que muitas das coisas que aconteceram na sequência da minha obediência não teriam acontecido se eu permanecesse no lugar que eu estava, que era o meu lugar, que era onde eu dominava, onde eu era conhecido. Você já imaginou o que é um jovem de 20 anos chegar numa cidade desse tamanho com o desafio de plantar uma igreja sem conhecer ninguém? Mas à medida que eu fazia, eu descobria que Jesus era mais do que eu já havia experimentado. Amém? Ele quer levar você a ter um crescimento, aliás, levar você a desenvolver a sua fé. Eu acho interessante que quando os discípulos levantam Jesus, ele estava dormindo no meio da tempestade, imagine. E os discípulos vêm apavorados, Senhor, nós vamos morrer, o Senhor não se importa. E Jesus repreende o vento, ordena que o mar se acalme, e olha para os discípulos e diz para eles, vocês estão tão apavorados assim, por quê? Vocês ainda não têm fé? Ou seja, Jesus os está desafiando a crescer em fé. Talvez Jesus estivesse dizendo, vocês não precisavam me acordar. Vocês poderiam fazer o que eu fiz. Mas o que eu quero dizer é que muito do poder de Deus e muito da identidade de Deus que você não conhece ainda, só vai se revelar a você se você tiver coragem de sair da zona de conforto. Quem está me entendendo? Terceiro,
Há pessoas cuja única esperança é chegarmos aonde elas estão sofrendo. Do lado de lá havia uma necessidade brutal. Olha o que a Bíblia conta, capítulo 5 de Marcos, do versículo 1 em diante. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. E quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e colinas, um ser humano dominado por demônios. Era isso que estava do lado de lá. Era um ser humano, embora não parecesse, um homem que andava nu pelas colinas daquela região, uma região desértica, que andava se cortando, extremamente violento, e ele estava fadado a morrer assim. Sua vida já estava destruída mesmo. A operação demoníaca na vida daquele ser humano era tão forte, ele estava ali desfigurado. E nada mudaria aquilo. Eu acho forte essa expressão. Ninguém conseguia dominá-lo. Um louco, um bicho, não. Um ser humano. Um ser humano desfigurado pela ação demoníaca em sua vida. Como há tantos seres humanos desfigurados pela ação dos vícios, das drogas, da imoralidade, da perversão sexual, da miséria, gente desfigurada em sua mente, adoecida, que quem olha de longe diz, caso perdido. E essas pessoas só têm uma esperança. É que alguém chegue e manifeste diante delas os sinais do reino de Deus. Eu acho que é um bom motivo, irmãos. É um bom motivo para nós ousarmos. Há pessoas que estão presas em cadeias demoníacas assim, e há pessoas que estão presas em outros tipos de cadeias demoníacas. Há pessoas que estão cativas em relação à sua identidade sexual. Há pessoas que estão presas no ódio, no ressentimento, foram maltratadas, abusadas, e elas respiram vingança, porque nunca ninguém lhes revelou o verdadeiro amor. Ou nós temos a coragem de nos aproximar, ou elas vão terminar assim. É um bom motivo, não? É um bom motivo. Porque eu não estou falando de um bicho, não é um animal, é um ser humano. Um ser humano tão amado por Deus quanto eu e você. Bom, mas eu quero te dar mais. Nós precisamos atravessar, porque se nós ficarmos na nossa zona de conforto, nós nunca vamos perturbar Satanás. Uma igreja passiva, uma igreja acomodada, uma igreja que só se preserva, uma igreja que só fala para si mesma, ou para aqueles que são amigos do Evangelho. Eu me lembrei da minha juventude, quando o meu pastor, numa pequena igreja batista em Belém do Pará, ele se referia a certas pessoas que não eram crentes, mas não eram refratárias ao Evangelho. Ele dizia, fulano é um amigo do Evangelho. Há pessoas assim,
Pessoas que gostam da igreja, embora não sejam da igreja. Há pessoas que metem a mão no bolso e investem nas coisas de Deus sem serem, de fato, da família de Deus. E conviver, pregar, abençoar essas pessoas é relativamente fácil. Não é desafio. Elas até se parecem com a gente, não é? Mas que tal manifestar o amor de Deus a quem é tão diferente? E mais do que isso, que tal incomodar Satanás, onde ele parece estar tranquilo? Foi o que aconteceu. A sequência da narrativa aqui, no versículo 6, diz: e quando ele, o homem que estava endemoniado, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Opa! Os demônios foram atormentados por alguém. Eles reinaram na vida daquele homem, provavelmente por anos e anos. Tranquilos, eles mantinham seu domínio. Mas alguém chegou com o reino de Deus e eles foram atormentados. E eu quero te dar uma boa notícia. Você foi levantado no poder do Espírito Santo para atormentar Satanás. Você foi levantado para perturbar Satanás nos domínios que ele tem sobre a vida humana. Você tem essa autoridade de Deus em sua vida. Aliás, expulsar demônios é um dos sinais do reino de Deus. Às vezes eu fico pensando que, enquanto a igreja se mantém na sua zona de conforto, também Satanás se mantém na dele. E o que o Senhor precisa, e nessa geração mais do que em qualquer outra, é de uma igreja que incomode o inferno. Porque a promessa de Jesus Cristo é: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Significa que nós precisamos nos inserir nesses lugares onde Satanás, ele sente que ele é o dono do pedaço. E ele será o dono do pedaço, ele será o dono daquele jovem, ele será o dono daquela família, ele será o dono de gerações e gerações, até que alguém tenha coragem de atravessar e dizer: chegou aqui o reino dos céus. Que tal tirar o sono do diabo? Perturbá-lo. Parece que os crentes estão com o entendimento invertido. Eu conheço alguns cristãos que ficam com medo, achando que Satanás é que pode perturbá-los. Ouça, você está assentado com Cristo nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e potestade, e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, é o que diz a palavra de Deus. Perturbe! Perturbe! Sim, quando um jovem cristão levanta a sua voz em sala de aula, numa dessas universidades, onde Satanás tem reinado sobre a mente dos jovens, e quando alguém levanta a sua voz para falar a verdade, isso perturba demais. Nesses últimos dias, o nosso presidente foi à ONU. Fazer o quê? Perturbar. Pela primeira vez, um chefe de Estado brasileiro proclamou a palavra de Deus diante dos governantes da terra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou falando sobre mais do que política. E qual é, então, o resultado? Perturbação. Aqui estamos nós para perturbar os demônios. Amém, queridos? Isso faz parte do seu chamado. Meus queridos, nós precisamos atravessar, nós precisamos olhar para esses ambientes que não são nossos, aparentemente,
Porque, ouça, isso é muito forte. Alguém precisa investir mais do que o diabo na vida das pessoas. Eu fico surpreso quando eu leio esse texto, espantado, no versículo 9. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram daquele homem e entraram nos porcos. E a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Quando Jesus confronta aqueles demônios e pergunta: qual é o seu nome? Eles respondem: Legião. Você sabe o que é uma legião? Uma legião é uma designação dada a um agrupamento de soldados. Uma legião romana era um agrupamento de pelo menos 3.000 soldados romanos. Chegou uma legião romana, 3.000 soldados marchando pelo Império Romano. Mas no caso aqui, não era uma legião de soldados, era uma legião de espíritos imundos. Mas eu quero chamar a sua atenção, esse pensamento não é meu. Eu estava em São Paulo algumas semanas atrás, e um pastor estava pregando, e ele fez esse comentário e me despertou algo que eu nunca tinha parado para pensar. Havia mais de 3.000 demônios investindo na destruição de um ser humano. Olha o investimento que Satanás faz para destruir um ser humano. E não é possível que nós, que representamos o reino de Deus, vamos deixar desse jeito. Quem está me entendendo? Ou seja, precisa haver um outro investimento. E aqui a questão não é numérica, porque eu posso dizer que um filho de Deus que se dispõe a atravessar o mar vale mais do que 3.000, 10.000, do que o inferno inteiro de demônios. O que eu quero dizer é que nós, os que conhecemos a Cristo, precisamos ser uma resposta ao investimento pesado que o inferno tem feito nas pessoas. Satanás está investindo pesado nas crianças. Satanás está investindo pesado nos jovens, atraindo-os para as drogas, para o crime. É muito dinheiro, é muito poder por trás. Agora, a gente está vendo uma menina, 16 anos, é uma marionete. Ela está espalhando pavor, com uma neura de que o mundo vai acabar agora, logo, logo, porque nós somos irresponsáveis. E a nossa resposta não pode ser a resposta simplesmente da reprovação, do ódio. Nós precisamos entender quanto investimento há numa menina como essa, que teve a sua mente capturada pelo espírito de medo e de ódio, e que está falando das nações. É muito investimento. É muito investimento contra a família. Agora o nosso Supremo Tribunal Federal está para aprovar a bigamia. A possibilidade de que legalmente no Brasil um homem tenha várias mulheres, ou vice-versa, e que isso seja legal e que tudo seja reconhecido pela lei. Quanto investimento Satanás está fazendo na destruição? E tudo isso não nos dá direito de ficar aqui, no conforto das nossas igrejas, vivendo a nossa vida cristã de uma maneira abençoada, enquanto Satanás investe pesado em quem está lá fora. Vamos atravessar para o outro lado, irmãos. Vamos atravessar.
Amém? Eu quero lhe dar um último motivo para que a gente possa ter um tempo de oração. Vale a pena nós atravessarmos, vale a pena nós ousarmos chegar perto de quem parece distante. Volto a dizer, eu estou falando de gente que geograficamente pode estar longe, mas eu estou falando também de gente que talvez conviva conosco, mas que nós não acessamos por receio, por medo. Talvez eu esteja falando do seu patrão, ele é rico demais, ele é inteligente demais, ele intimida você. Talvez eu esteja falando de uma família que mora na favela e que precisa de alguém que se apresente ali com o amor de Deus, e você tem receio de entrar naquele ambiente. Não importa. O que eu quero dizer é que se todos os motivos que eu lhe dei até agora não forem suficientes para que você ouse atravessar para o outro lado, quem sabe esse último seja a experiência de ver uma vida liberta e transformada vale qualquer sacrifício. Essa história termina, se é que eu posso dizer que ela termina, na verdade, esse capítulo da história desse homem, desse gadareno termina, mas um novo capítulo começa a partir daí. Olha o que está escrito no versículo 14 e no versículo 15. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Você quer que eu traduza isso? Liberto e transformado. Aquele que até poucas horas antes parecia um animal, um louco, um bicho, agora parece, de novo, um ser humano, assentado, vestido, em perfeito juízo. E se for você ler a continuação da história, você pode acrescentar: apaixonado por Jesus. Um homem transformado, um caso perdido. Você conhece algum caso perdido? Quantos casos perdidos do lado de lá do mar, do lado de lá da porta, do lado de lá da mesa. Quantos casos perdidos. Perdidos até que alguém chegue e diga: em nome de Jesus, seja livre. Amém? Esse homem se tornou o primeiro missionário em Decápolis. Se você continuasse a leitura, você o veria pedindo a Jesus. Nos outros evangelhos também contam esse episódio. E a Bíblia diz que ele pediu a Jesus para acompanhá-lo de volta. Senhor, eu quero ir contigo para Galiléia. Eu quero ir para a tua casa. Jesus disse: não, volta para a tua casa e conta para os teus aquilo que eu fiz por ti. E a Bíblia diz que esse homem, então, passou a testemunhar do poder de Deus em Decápolis. Aquelas 10 cidades foram visitadas por esse milagre. E certamente muita gente se converteu ali. Mas tudo isso começou com um grupo de discípulos aceitando o desafio: vamos atravessar para o outro lado. Vamos sair da nossa zona de conforto e vamos alcançar os que estão distantes. Esse é o apelo de Deus ao seu coração nessa noite. Amém? Gente diferente. Gente, às vezes, até ofensiva, ameaçadora. Mas gente que será tocada pela graça de Deus que está em mim e que está em você. Venham para cá os músicos, vamos ficar em pé.